ISS tecnológico. É um programa onde o município abre mão do ISS em troca de empresas utilizarem softwares daqui. Maringá, de fato, é um polo tecnológico, né, e tem conseguido se destacar nesse sentido. E o prefeito tem a possibilidade de, talvez, de alguma forma, como a questão do ISS, intervir e dar algum tipo de estímulo. Né? Ele pode intervir de várias formas, uma delas é através do incentivo de ISS. Mas também nós faremos no Aeroporto Velho o projeto do setor de TI de Maringá, que será o aeroporto digital, onde empresas de base tecnológica, pequenas empresas, as startups, poderão se instalar lá para que dali ele comece a trabalhar. Temos a incubadora tecnológica no antigo IBC, que já funciona sob a coordenação da UEM, daremos todo o apoio. Agora, temos outros polos importantes também em Maringá, que precisam de apoio, como, por exemplo, o polo da confecção. Maringá traz turista do Brasil todo para comprar aqui. É um turista de negócios que vem espontaneamente. Mas é preciso que o município assuma esse polo da confecção e, inclusive, divulgue a nossa cidade como um tanto. E o polo da saúde, o polo da educação, que também é um diferencial aqui na nossa cidade. Quer dizer, utilizar esses setores, que são setores estratégicos da cidade, até para divulgar a cidade. Para divulgar a cidade como esse polo da confecção, por exemplo, porque isso só traz benefício. São empresas que vêm a Maringá, são pessoas que vêm a Maringá para fazer as compras. E o polo da saúde, o polo da educação e o polo de TI, tecnologia da informação, os impostos recolhidos são municipais, que é o ISS. Diferente, por exemplo, de uma indústria ou do comércio, onde se recolhe ICMS, que é do Estado, ou a indústria também, em alguns casos até o IPI. Essas empresas de prestação de serviço é o forte de Maringá, porque ela gera empregos qualificados e gera imposto local que fica direto no caixa do município e, além de tudo, ainda não traz poluição. Então, é uma bela ação que nós temos que fazer, incentivar esses polos de prestação de serviço. Nós temos mais uma pergunta feita por telespectador e a gente acompanha agora. Eu gostaria de saber o que ele tem para investir no esporte. Qual a proposta dele para investir no esporte? Muito bem. Pergunta sobre o esporte, Ulisses. Primeiro, Ronaldo, adequar os espaços para esporte em Maringá. Nós temos os nossos centros esportivos que estão necessitando de uma melhor infraestrutura, de reformas. Nós temos o CSU, por exemplo, que foi um palco de muito esporte praticado por toda aquela comunidade da região do Jardim Liberdade e hoje ele está aí há alguns anos já totalmente abandonado e sem funcionamento. Nós também usaremos as quadras das nossas escolas. Nós temos em torno de 50 escolas municipais em Maringá, todas elas com ginásio coberto. E nós utilizaremos esses ginásios sábados, domingos e feriados para que a comunidade possa utilizar para a prática de esporte e também para a prática da cultura, sem interferir na jornada de trabalho dos servidores das escolas. É uma outra ação que será desenvolvida ali na quadra, que isso tem condição de fomentar o esporte. E um detalhe, em relação aos centros esportivos, no nosso mandato a comunidade não vai precisar de pagar para usar o centro esportivo, que por mais absurdo que pareça, hoje a comunidade, para usar o centro esportivo, para jogar uma bola, jogar um basquete, jogar um vôlei, tem que pagar. Isso é prédio público que tem que estar à disposição da população. Ulisses, tratando especificamente do futebol, que a gente sabe que um grande número de pessoas tem paixão pelo futebol em Maringá, a possibilidade da prefeitura fazer alguma política, quem sabe de estímulo, porque em alguns municípios brasileiros a prefeitura às vezes estimula até com recursos. Isso é possível em Maringá? Qual o seu plano, o seu projeto nesse sentido? Ronaldo, nós vamos estimular sim o esporte profissional. É possível, não há necessidade de ter recursos específicos do município, mas o município assumir um apoio ao time. E, na realidade, o esporte profissional hoje, ele tem que ser através de empresa. Podemos citar o exemplo de Londrina, que uma empresa se instalou lá, recuperou o esporte em Londrina e o time está disputando bem os campeonatos. Então, nós fomentaremos o esporte profissional da mesma forma que aconteceu com o vôlei. O vôlei profissional em Maringá está incentivado pela prefeitura, está funcionando há muitos anos e trazendo alegria para as pessoas que gostam de vôlei. Então, nós continuaremos o incentivo ao vôlei, mas também levaremos isso ao esporte profissional que traz grande alegria ao maringaense. E sobre o esporte amador, existe uma legislação que repassa recurso
para as associações esportivas. Acontece que essa lei também está burocratizada de tal forma que nós estamos em novembro, quase em novembro, e algumas associações não receberam o recurso que tinham que receber em janeiro. E quando elas recebem o recurso, elas têm dificuldade de pagar. E aí as associações esportivas acabam sobrevivendo com a venda de rifa, com a venda de pizza, e o município pode investir muito nisso, que é necessário, contribui inclusive para a formação das crianças, para a formação dos jovens e até uma forma de combater as drogas, que hoje está por volta de 90% dos crimes têm envolvimento com as drogas. Quero falar um pouco contigo, Ulisses, agora sobre cultura. Maringá, nos últimos anos, desenvolveu ações que são bastante elogiadas. A gente tem, por exemplo, a FLIM, que é uma feira literária bastante significativa, mas que é uma ação que surgiu dentro da administração pública, né, uma política pública da atual gestão. Nós temos o convite à dança, convite à música, que são ações que, para o meio cultural, são bastante importantes. Existe o risco de, uma eventual administração sua, essas políticas serem descontinuadas? Eu estando à frente da prefeitura, com certeza não corre nenhum risco. Muito pelo contrário, o que nós faremos, além de ter esses programas como convite ao teatro, à dança e à música, nós vamos levar para os bairros, que hoje é uma ação centralizada e restrita ao centro da cidade, e nos bairros nós não temos nenhuma atividade cultural para a população. Então descentralizaremos a cultura, não só em relação à cultura, Ronaldo, mas toda e qualquer obra iniciada, todo e qualquer bom projeto continuará no nosso mandato. Obra iniciada será obra concluída no nosso mandato, sem nenhum problema de interrupção. Nós também faremos a reforma do Cine Teatro Plaza, porque é inadmissível que um dos poucos cineteatros de térreo do Brasil nós temos, e ele está totalmente deteriorado, depredado, e é um local, inclusive, onde o maior número de pessoas passa por ali, muitos deles, inclusive, trabalhadores, e não tem condição de utilizar aquilo para atividade cultural. Nós até já aprovamos o recurso lá na Câmara, da própria devolução da Câmara de 4,5 milhões, que foi a economia que nós fizemos no meu mandato como presidente da Câmara. Nós sugerimos que uma parte dele fosse para o Cine Teatro Plaza, mas nem oferecendo o recurso, a Prefeitura fez a reforma. A FLIM, em especial, uma feira literária extraordinária. Esse ano, se não me falha a memória, é a 2ª edição, e eu, inclusive, sou membro da Academia de Letras de Maringá, e a Academia de Letras apoia total e absolutamente as iniciativas da FLIM. Muito bem. O senhor falou sobre o Cine Teatro Plaza, que é, de fato, um espaço que já contemplou, em vários momentos, ações culturais. Mas lá parece-me que tem um imbróglio jurídico envolvendo alguma coisa da iniciativa privada, algum espaço. Não há nenhum tipo de interferência? Não. O município comprou o Cine Teatro Plaza e funcionou ali durante um tempo e funcionou bem. Parte do prédio pertence à iniciativa privada. Do lado direito do Cine Teatro Plaza é um proprietário que tem esse prédio, mas o Cine Teatro Plaza especificamente é 100% municipal, é da prefeitura, que foi adquirida no passado, e a prefeitura tem o dever com a população de Maringá de recuperar aquele espaço. Como eu falava, não só o Cine Teatro Plaza, mas toda aquela região da cidade é a região mais deteriorada e é a região que mais pessoas passam, inclusive trabalhadores. E o Cine Teatro Plaza, além de ser um dos poucos lugares no Brasil de cine teatro térreo, ele fica próximo do terminal, o que facilitaria muito as pessoas visitarem, acompanharem e assistirem uma peça cultural, enfim, ali no Cine Teatro Plaza. Então nós vamos devolver o Cine Teatro Plaza para a população. Tem ideia, mais ou menos, do tamanho do investimento que precisa ser feito? Na época da Câmara, o repasse era aproximadamente 1,5 milhão. Não é muito recurso, e Maringá tem feito investimentos na ordem de 200 milhões por ano só de investimentos, é um recurso altíssimo. Nós manteremos esse valor de investimentos. Agora, nós temos 200 milhões de investimentos e sequer faz a reforma do Cine Teatro Plaza, sequer faz a reforma do CSU, que traria tanto benefício no esporte e na cultura para a população. O senhor falou sobre aquele espaço central ali, que é onde fica o Cine Teatro Plaza, né? Perto da praça, terminal urbano, que de fato precisa de uma revitalização. O senhor tem algum projeto específico para aquela área? Com certeza. Para começar, deixar aquela área como ficou, do terminal até a Avenida Brasil, é um descaso com a população. Aquele local hoje é ponto de drogas, é um local que
é o local mais feio da cidade de Maringá e o local que mais gente passa. Nós reformaremos, sem dúvida alguma, desde o terminal, a Praça Raposo Tavares, e onde era a antiga rodoviária, nós não permitiremos a construção de prédios comerciais, como eles queriam fazer várias kitnets naquele local. É absolutamente inconcebível que um espaço cultural, um espaço público daquele seja perdido para projetos da iniciativa privada. Lá nós teremos um amplo espaço cultural, aquilo ali será da comunidade. Nós pensamos em fazer uma biblioteca, porque Maringá, por exemplo, nós não temos um prédio hoje para a biblioteca central. Poucas cidades do Brasil que a biblioteca central da cidade é locada, é um prédio lá no novo centro. E temos aquela área onde colocaremos um amplo espaço cultural ali, ou seja, um prédio a favor da população. E sem esquecer que nós temos, inclusive, que resolver o problema jurídico também por conta da demolição da rodoviária, e os proprietários daquela área entraram na justiça contra o município. Então temos que resolver isso, mas faremos isso. E o terminal atual será o novo terminal da cidade ali ao lado, com uma diferença muito grande. Hoje ele é apenas uma placa. A prefeitura cercou uma área, colocou uma placa dizendo que ali está em construção o novo terminal. Quem usa o terminal sabe que não tem 1 metro quadrado de construção, só tem placa. Nós, no nosso mandato, faremos sim o terminal. Até porque diz o atual prefeito que o dinheiro está na conta. Eu só não entendo, se está na conta, por que não fez antecipadamente e deixou as vésperas da eleição para cercar aquela área? Parece que fica claro que é apenas uma tentativa de mostrar para a população uma obra que não existe. Mas eu farei o novo terminal e aí toda aquela região será revitalizada. Muito bem. O senhor falou sobre a questão da biblioteca e também da revitalização, de fato, desse espaço. Havia, inclusive, como o senhor mesmo falou, um projeto para a construção de um prédio. Chegou, me parece, a ser licitado. Isso não vai causar nenhum tipo de problema jurídico para a prefeitura? Não há necessidade de reverter nenhuma situação? Não, porque a revolta da cidade e da sociedade organizada de Maringá foi tamanha que a prefeitura recuou naquele projeto. Seriam algumas torres com kitnets no lugar mais nobre de Maringá. Isso é priorizar o mercado, é querer ganhar dinheiro com especulação imobiliária. Nós não podemos perder aquela área. Já perdemos o novo centro, onde nós poderíamos ter alguns espaços públicos reservados. Agora, o único espaço público que nós temos é aquele local da antiga rodoviária. Então, a população de Maringá não pode perder aquele local, e nós não permitiremos um projeto ali que não seja um amplo espaço cultural para a população. Muito bem, são algumas ações que devem ser desenvolvidas nessa área. Aproveitando que a gente está falando de cultura, qual deverá ser o diferencial de sua gestão no que diz respeito à educação? A educação? Vários. Nós temos como meta o IDEB 8, o IDEB de Maringá hoje é 7,2, a prefeitura até comemora um alto IDEB, mas se você for analisar, a avaliação da educação de Maringá está em 1000ª posição no Brasil. É isso mesmo, 1000 cidades estão na frente de Maringá, inclusive cidades do sertão nordestino, cidades aqui da região de Maringá. Somos a 10ª em avaliação do Paraná. Maringá precisa evoluir muito nesse quesito de qualidade. Hoje nós temos um esforço muito grande dos nossos professores que ganham muito pouco. É importante dizer que educação, uma boa educação, não se faz só com prédios, kit escolar, merenda e uniforme. Isso é obrigação da lei. Nós precisamos de investir nos servidores. Um professor de 20 horas aqui em Maringá recebe R$ 1.350. Londrina abriu concurso público e contratou a R$ 2.400. O professor de educação infantil, que trabalha no CIMEI, nas creches aqui em Maringá, recebe R$ 500 a menos que o mesmo professor da nossa vizinha cidade de Sarandi. Preciso de melhorar muito, valorizar os nossos servidores, e também eu vou trazer de volta a eleição direta para diretor de escola, que foi extinto agora, recentemente foi extinta, e os cargos de diretor de escola, como também diretor de posto de saúde, hoje são cargos políticos, indicados pelos partidos que compõem o grupo. Isso é inadmissível, nós faremos através de eleição. E na saúde, nenhum diretor será indicado politicamente, e sim será funcionário da saúde com qualificação técnica, que indicaremos não só para a saúde, mas os cargos de confiança que nós vamos reduzir de 516 para 150. Nessa penúltima pergunta para o candidato Ulisses Maia, quero trazer uma questão que tem sido trabalhada, inclusive, pelo seu adversário na campanha eleitoral dele, né, em relação ao senhor. O senhor e o PDT têm sido apoiado pelo PT?
É claro que não, isso está muito claro. O outro candidato está numa obsessão de diariamente ficar colando, tentando colar o PT à nossa candidatura. Não tenho acordo com o PT, não tenho conchave com o PT, aliás, não tenho acordo com partido político nenhum. Se tem alguém que tem uma boa relação com o PT, é exatamente o nosso adversário. O irmão dele foi líder do governo Lula, foi líder do governo Dilma, era para ser ministro da Dilma. O candidato, melhor dizendo, adversário, fez homenagem, inclusive, ao presidente Lula. Ele homenageou o Lula, eu homenageei a mãe do Sérgio Moro. Está aí uma grande diferença. Para a gente encerrar, qual deve ser o diferencial do senhor na prefeitura caso vença as eleições do domingo? Humanização da cidade, pensar nas pessoas, cuidar das pessoas, transparência em tudo e combate à corrupção. Ulisses, seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado por sua entrevista. Sucesso nessa reta final da campanha. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado. Um abraço a todos que nos acompanham. Nós encerramos a entrevista com o candidato à Prefeitura de Maringá, Ulisses Maia. Amanhã a gente recebe também o candidato Silvio Barros. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com mais informações para você, inclusive a coluna do Direito do Consumidor com o Rodrigo Valente.